Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Evolution. Estamos aqui na plataforma Vita School, uma plataforma dedicada exclusivamente para os pacientes da Clínica Vita, justamente para melhorar o desenvolvimento intelectual e te ajudar em vários assuntos, questões que eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muito. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, um dos pilares fundamentais do método Evolution, que é o equilíbrio hormonal. Os hormônios são, sem dúvidas, nossos maestros. Sem os hormônios, todo o nosso metabolismo, todo o nosso corpo acaba funcionando de forma desorganizada. E é justamente isso que a gente precisa ajustar. Muitas vezes os pacientes chegam até nós justamente com hormônios totalmente desbalanceados, desregulados. E esse ajuste fino é muito importante para que o teu metabolismo, para que o teu corpo responda de uma forma muito mais positiva e às vezes até de uma forma mais harmônica. Então, o equilíbrio hormonal é muito importante. E vocês vão entender isso com a aula de hoje. Vamos lá? Hormônios, os maestros da vida. Bom, a gente falar de hormônio, mas o que é hormônio? Hormônios são proteínas produzidas por determinados órgãos do nosso corpo e essas proteínas, elas transmitem às nossas células determinadas informações. Ou seja, eles regulam ali o que a célula vai fazer. Então, os hormônios eles regulam a nossa energia, eles controlam o nosso metabolismo, eles influenciam o nosso sono, nosso humor, nosso peso, afetam a nossa libido, a nossa força, o envelhecimento, eles integram o corpo, a mente e a performance de uma forma geral. Quando os hormônios saem do equilíbrio, o corpo perde o ritmo de vida. E é justamente ali, ó, no cérebro. Ele regula o humor, a memória, o sono, o apetite, as funções cognitivas. A tireoide, ela controla o metabolismo, a energia, a temperatura corporal. A adrenal, ela controla, gerencia o estresse e a resposta inflamatória. O pâncreas ele regula nossa glicose, fornecendo energia para as células. As nossas gônadas, né, os testículos e ovários, eles regulam os hormônios sexuais, mantêm a libido, fertilidade e massa muscular. Então, vejam que, de um modo geral, o nosso corpo, ele produz várias proteínas que vão controlar umas às outras justamente pelo corpo todo. Então, os hormônios eles são sinalizadores, eles são mensageiros que vão controlar os efeitos celulares. Então, é muito importante termos esse controle fino do nosso organismo. O corpo ele fala antes de adoecer. Então, alguns sinais precoces do desequilíbrio hormonal, ele vai nos mostrando sintomas que vão aparecendo. E justamente esses sintomas, ele é a resposta do nosso corpo falando, olha, esse hormônio não está legal. Então, aquele cansaço persistente, ganho de peso, sono ruim, irritabilidade, baixa libido, queda de cabelo, compulsão alimentar, dificuldade para emagrecer, tudo isso já são sintomas de que alguma coisa está errada com os seus hormônios. E muitos pacientes passam anos achando que é apenas a idade, o estresse ou a rotina. Mas eu tenho certeza que tem tudo a ver com o teu eixo hormonal desequilibrado. Então, os sintomas são justamente as mensagens que o nosso corpo dá avisando que os hormônios não estão legais. E a inflamação crônica e os hormônios? Então, a gente já viu em aulas anteriores que a inflamação crônica silenciosa é muito importante no desencadeamento de doenças. E quando você tem um desbalanço, um desequilíbrio hormonal, você leva a ter a sinalização das vias inflamatórias. Então, isso acaba mudando essa mensagem para as células. E é justamente essa inflamação, alterando os hormônios,
que faz com que essa célula fica sem uma resposta adequada, justamente favorecendo aos sintomas que a gente falou. Então, a inflamação ela altera os receptores hormonais, aumenta a resistência insulínica, ou seja, influencia a questão pancreática no controle da insulina, desregula o nosso cortisol, e isso altera muito a questão do nosso estresse, da nossa fadiga, da nossa ansiedade e do nosso sono. Prejudica muito a tireoide, reduzindo a conversão hormonal de T4 para T3, justamente desacelerando o nosso metabolismo e desinformando as células no trabalho metabólico. Reduz a energia celular nas mitocôndrias e reduz, produzindo menos ATP. Então, nosso organismo começa a ficar mais lento, mais sem energia, porque a mitocôndria não produz a quantidade adequada de energia. E acelera, consequentemente, o envelhecimento. Então, o hormônio é muito importante. Nossos hormônios são muito importantes em todo o equilíbrio do nosso corpo. Por isso que não é nenhum exagero chamar os hormônios de maestros do nosso corpo. E o eixo insulina e metabolismo? Como é que isso ocorre? A insulina é um hormônio muito importante produzido pelo pâncreas. Quase que a gente vai falar aqui, boa parte, a gente vai muito se referir à resistência insulínica, à glicose, ao metabolismo energético. E quando a gente fala disso, de todo esse metabolismo energético, a gente está falando diretamente sobre insulina. Então, o que a insulina faz para o nosso corpo? Ela controla a glicose e a energia, porque é justamente na resistência insulínica, na não ação da insulina, que a célula não absorve glicose. Se a célula não absorve glicose, o que ocorre? Naturalmente, essa glicose fica nas correntes sanguíneas e é onde que a gente surge o diabetes. Então, se a glicose está na corrente sanguínea e não entra dentro da célula, a mitocôndria não produz ATP. Se ela não produz ATP, não produz energia, a gente vai ficando com tudo desequilibrado e sem energia. A nossa célula passa a não produzir a energia necessária que o nosso corpo precisa. E esse acúmulo de glicose na corrente sanguínea leva a inúmeras doenças, como a gente já falou. Diabetes, alterações na circulação sanguínea, nos vasos, alterações cardiovasculares. Então, é muito importante termos essa ideia que a insulina vai fazer com que essa glicose adentre dentro da célula e faça com que seja produzida a energia necessária. Então, é muito importante termos esse controle insulínico no nosso organismo. Então, nós nos alimentamos, nos nutrimos, né? Absorvemos a glicose através dos carboidratos e dos alimentos. Essa glicose cai na corrente sanguínea, a insulina produzida pelo pâncreas vai lá e vai transportar essa insulina para dentro da nossa célula. Entrando na nossa célula, ela vai produzir energia. E quando tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, a glicose é convertida em gordura no nosso fígado. Então, a gente acaba acumulando mais gordura hepática e, consequentemente, mais gordura visceral. Então, quando você tem resistência insulínica, você aumenta a gordura hepática, esteatose hepática, e gordura visceral, aumenta a obesidade. Então, quando muitos obesos falam de obesidade e tudo mais, eu tenho certeza que todos eles têm relação com a resistência insulínica. Então, a insulina é o ponto-chave do equilíbrio energético e da composição corporal. Se conseguirmos controlar a nossa insulina, fazer com que a nossa insulina trabalhe a favor do nosso corpo e não tenha resistência no seu funcionamento, o nosso metabolismo energético vai funcionar perfeitamente e eu tenho certeza que você vai perder peso com mais facilidade. Então, o grande segredo, muitas vezes, não é só tomar remédio para emagrecer, mas é fazer com que o seu próprio corpo funcione adequadamente, justamente para que esse metabolismo energético ocorra de forma equilibrada.
Então, a insulina é muito importante em relação à questão energética do nosso corpo. A tireoide, ela acelera o nosso metabolismo de todas as formas. Então, ela regula a energia corporal, ela influencia no peso, afeta o intestino, pele e cabelo, modula a disposição mental, interage com a inflamação e estresse. Justamente porque o hormônio funcional da tireoide, ele vai sinalizar a célula a entrar numa hiperprodutividade metabólica. Então, é muito importante. A tireoide ela é como se fosse um termostato metabólico do nosso organismo. Então, ter o controle do eixo tireoidiano, dos hormônios tireoidianos, é muito importante para que o nosso metabolismo fique totalmente controlado. É um ajuste fino do metabolismo. E a tireoide ela regula mais de 200 funções do nosso corpo, principalmente metabolismo, energia, humor, disposição, coração, digestão e temperatura corporal. Normalmente, pacientes com alterações na tireoide têm muita sensibilidade ao frio. Pacientes que têm muito hormônio tireoidiano acaba levando muitas vezes a palpitações. Muitas vezes, os sintomas de pacientes que chegam até mim preocupados ali com o coração, com arritmias ou alguma coisa, muitas vezes o problema está lá na tireoide, porque está hiperestimulando o próprio coração. Então veja como que o hormônio tireoidiano é um hormônio muito importante. E alguns sinais de alerta quando ocorre a disfunção tireoidiana: cansaço, frio excessivo, constipação, queda de cabelo, pele seca, palpitações e ansiedade. São sintomas muito prevalentes quando se tem alterações no eixo tireoidiano. E o eixo sexual? Aqui a gente fala do homem com a testosterona e da mulher com estradiol e progesterona. O homem, ele é nada sem testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que acaba levando toda a diferenciação de gênero. É justamente a diferença de quantidade de hormônio de testosterona que diferencia o homem da mulher. Então, os níveis de testosterona no homem influenciam muito a libido, mantém a massa muscular. Por que o homem tem mais músculo do que a mulher? É devido à testosterona. Afeta muito o humor e a disposição do homem. O homem com baixa dosagem de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, eles têm uma tendência a ter um humor muito afetado. É aquele paciente que é letárgico, não tem disposição para nada, só quer ficar deitado, o humor muito alterado, né? Então, é muito visível quando você faz reposição de testosterona no paciente, o quanto a disposição, o humor afeta na vida do homem. A testosterona ela protege os ossos do homem. Ela participa da saúde cardiovascular do homem. Isso é muito importante. Quando você tem pacientes com hipogonadismo, você pode procurar ali uma placa de aterosclerose que esse paciente com certeza terá, por conta justamente dessa testosterona, onde acaba alterando muito a liberação de óxido nítrico nos vasos sanguíneos. E esse óxido nítrico é muito importante para a manutenção da dilatação arterial. Então, é muito importante para a circulação do homem. E também impactam muito na qualidade de vida. Porque, olha, se a libido está baixo, se está estressado, se está com mau humor, se não está indisposto, se tem muita alteração cardiovascular, consequentemente, sua qualidade de vida está muito deteriorada. Assim como é estradiol e progesterona para a mulher. Não é somente relacionado, esses hormônios não são somente relacionados à fertilidade, à libido. É muito relacionado à massa muscular, humor, produção óssea, saúde cardiovascular. Então, influencia muito de uma forma geral. Então, o grande sinais de alerta aqui, quando a gente começa a notar, tanto no homem quanto na mulher, que os hormônios sexuais estão baixos, é muito visível a baixa de libido, a perda de força, a irritabilidade e alterações do humor, aquele cansaço constante, alteração menstrual no caso da mulher, ondas de calor no caso da mulher,
e dificuldade de ganho muscular, principalmente no homem. Quando o homem tem hipogonadismo, ele tem uma perda muscular muito grande. Quando você faz reposição hormonal de testosterona, é visível tanto que a massa muscular retorna aos seus limiares normais. Então, o eixo sexual é muito importante. E melatonina e o ciclo, o ritmo circadiano? Como eu já falei na aula de sono. A melatonina é um hormônio muito importante que controla praticamente todo o nosso corpo. Então, ter esse controle do sono adequado com a melatonina é muito importante, porque o sono acaba sendo uma farmácia hormonal natural, porque acaba controlando todos os hormônios através do cortisol, da melatonina, do controle da própria insulina, na recuperação muscular e no aumento da inflamação. Então, alguns sinais como insônia, acordar várias vezes à noite, não ter sono reparador, fome noturna, cansaço matinal, são muito relacionados a um sono de má qualidade e justamente por conta de falta de melatonina. Então, o controle da melatonina ali é muito importante. Então, quem dorme mal, regula mal seus hormônios. Então, dormir bem é muito importante, como a gente já falou na aula de higiene do sono. O eixo GH e GF1 e o reparo tecidual. O eixo GH ele é muito importante nas funções que ele acaba desenvolvendo. Justamente o hormônio de crescimento, ele atua muito no crescimento da composição do nosso corpo. Então, nos músculos, nos tecidos, né? Muito na questão regenerativa dos nossos tecidos, dos nossos tendões, no reparo, na reconstrução tecidual. Então, quando você tem uma baixa produção de hormônio do crescimento e do IGF-1, você tem uma reparação tecidual muito prejudicada. Então, isso é muito importante. O hormônio do crescimento, ele atua muito nesse reparo tecidual, tendões, músculos, no próprio intestino, no próprio tecido cardíaco. Então, é muito importante você ter um sono adequado para justamente você ter uma produção do hormônio de crescimento de forma adequada. E isso ativamente acaba melhorando a restauração do nosso corpo, dos nossos órgãos. Então, o hormônio do crescimento é muito importante. Sem falar na questão também da musculatura. Quando você tem um hormônio de crescimento adequado, a chance de você desenvolver musculatura acaba sendo maior. Isso é muito importante. Vocês vão ver na aula de movimento. E os hormônios da mitocôndria? Eu já falei aqui para vocês, a mitocôndria é a nossa organela celular, que é a nossa usina de energia. É ela que cuida de todo o nosso metabolismo. E os hormônios, ele acaba regulando tudo isso. Então, todos os hormônios que eu falei até agora, eles influenciam muito na produção de energia através da mitocôndria. Então, a insulina, a tireoide, o cortisol, o GH, o estradiol, a testosterona, elas modulam totalmente essa mitocôndria na produção energética. Se você não tem esses hormônios de forma adequada, eles não sinalizam que a mitocôndria precisa produzir energia. Isso acaba levando aos sintomas que a gente já falou: cansaço, neblina mental, dificuldade para emagrecer, irritabilidade e o aparecimento e surgimento de doenças crônicas. Então, é muito importante o equilíbrio hormonal justamente para você ter uma mitocôndria funcional, produzindo energia da forma adequada. Então, o que faz a nossa mitocôndria produzir melhor? Tudo que a gente já falou: movimento, nutrição adequada, sono adequado, controle de estresse e a luz natural do sol. É muito importante também para ajudar na produção de energia através das mitocôndrias. E o nosso cérebro? Bom, eu não preciso nem dizer, né? Nosso cérebro é totalmente interligado com os hormônios. Então, serotonina, dopamina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, é totalmente interligado e produzido ali no nosso cérebro.
Quando você tem uma baixa produtividade de serotonina e de dopamina, você acaba levando justamente a ter aquela sensação de ansiedade, de desânimo, de desestímulo, né? Então, acaba levando aquela baixa motivação, aquela névoa mental. E esses hormônios todos, eles interagem de forma no neurônio para justamente ter uma produção equilibrada de serotonina, de dopamina, de GABA, que também é uma outra coisa importante, assim como a melatonina, a acetilcolina, que trabalha muito com a nossa memória, com a nossa atenção. Então, todos esses neurotransmissores e hormônios, eles trabalham em conjunto para justamente ter uma melhor performance do nosso cérebro. Então, hormônio influencia muito o nosso funcionamento cerebral. E a microbiota intestinal? Eu já falei em aulas anteriores como que é importante ter uma microbiota regulada, justamente porque a produção de proteínas, né, por essas bactérias levam a uma permeabilidade maior do intestino, fazendo com que muitas vezes absorva substâncias que não são adequadas, influenciando na produção hormonal, influenciando na produção de neurotransmissores. Então, ter uma microbiota adequada é muito importante. E os hormônios atuam muito nisso. Então, quando você tem um desequilíbrio hormonal, você acaba não produzindo certas proteínas que influenciam na microbiota intestinal. E essa influência acaba levando a uma permeabilidade maior a determinadas proteínas, a determinadas substâncias na membrana intestinal. Então, o teu corpo acaba absorvendo algo que não deveria absorver. E isso impacta muito no nosso organismo. Então, é muito importante também termos uma microbiota controlada. E o hormônio ajuda a controlar isso, ajuda a ter essa microbiota equilibrada. Então, o hormônio também atua na nossa microbiota intestinal. E quais são os exames importantes para avaliação hormonal? Bom, tem alguns pacientes que quando saem do nosso consultório até ficam assustados da quantidade de exames que a gente acaba pedindo. Mas como a gente sempre fala, é muito difícil termos uma avaliação completa de um paciente sem termos os exames completos, sem ter uma avaliação minuciosa dos hormônios, sem ter uma avaliação minuciosa de minerais, porque isso influencia muito no teu organismo. Então, os exames que a gente acaba pedindo, e aqui estão vários exemplos de todos eles que a gente pede, é muito importante para entender como que teu organismo está respondendo, como que teus hormônios estão, como que seus minerais estão e como que isso vai influenciar no mecanismo de funcionamento da sua célula. Então, glicemia em jejum, insulina em jejum, hemoglobina glicada, TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, cortisol salivar, testosterona livre, SHBG, DEA, LH, FSH, estradiol, progesterona, prolactina, vitamina D, vitamina B12, ferritina, perfil lipídico completo, proteína C ultrassensível, perfil lipídico a gente acrescenta muito apolipoproteína A, apolipoproteína B e lipoproteína A, que são geralmente, muitas pessoas estão preocupadas com o colesterol e não se preocupam com essas moléculas que fazem parte do colesterol, que são justamente as moléculas que causam a doença. Então, o LDL e o HDL hoje já são praticamente passado nessa história de uma medicina mais desenvolvida, de uma medicina mais personalizada. A gente precisa adentrar mais para entender o teu metabolismo. Então, é muito importante ter esses exames. Então, a gente não pede muito exame de forma aleatória. A gente pede exames justamente para entender de uma forma minuciosa como é que seu metabolismo está agindo. E como que a gente ajusta esses hormônios na prática, no dia a dia? Então, maneiras simples podem ajudar, ações simples podem ajudar a controlar esses hormônios. Então, primeira delas, dormir melhor. Como eu já falei para vocês, o sono é muito importante. Comidas adequadas, alimentação, nutrição adequada. Vamos falar de alimentação, mas vamos falar de nutrição, que a gente precisa nutrir a nossa célula. Então, ter uma nutrição adequada. A redução de açúcar e ultraprocessados é muito importante.
a movimentação, treino, atividade física altera muito essa questão hormonal. O controle do estresse, da ansiedade, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais plena, uma vida mais sem estresse, sem aquela ansiedade toda, acaba ajudando muito nesse controle de hormônios. A correção de deficiências nutricionais é aquilo que a gente fala de terreno biológico. Todo paciente nosso sai no nosso consultório que a gente faz essa analogia de terreno biológico. Se a gente não ajusta o seu terreno, não tem como a gente construir um alicerce, não tem como a gente construir paredes, não tem como a gente fechar um telhado para construir uma casa bonita. Então a gente precisa ajustar o seu terreno biológico através de todos os nutrientes, vitaminas, minerais, para justamente a partir daí começarmos a construir o alicerce e depois, consequentemente, as paredes e o telhado dessa casa linda que é o teu corpo. Então, para a gente ajustar o seu terreno biológico, a gente tem que começar justamente planeando, ajustando o seu terreno. Não adianta eu entrar logo com medicações para você emagrecer, sendo que lá no teu terreno está tudo bagunçado. A gente precisa ajustar o seu terreno primeiro, para depois a gente partir para as outras etapas da construção. Redução de gordura visceral, perda de peso é muito importante. E melhora do intestino, melhora da funcionalidade intestinal. Isso é muito importante, como eu falei, a microbiota hoje é algo muito estudado e algo que realmente impacta na nossa vida metabólica. Bom, e como que a gente suspeita desequilíbrio hormonal? Como eu já falei de vários sintomas aqui. Cansaço, sono ruim, ganho de peso, baixa libido, perda de massa muscular, alteração do humor, queda de cabelo, compulsão alimentar, dificuldade para concentração, névoa mental. São todos sintomas que estão muito relacionados a desequilíbrio hormonal. Então, quando vários sintomas desses aparecem junto, é a hora da gente ter preocupação e investigar esses hormônios de uma forma mais minuciosa. E é justamente aí. O método Evolution, um dos grandes pilares do método Evolution é o equilíbrio hormonal. Então, o método Evolution, a gente vai fazer uma avaliação clínica completa, a gente vai fazer uma investigação laboratorial, a gente vai ajustar o seu sono, o seu estresse, vai levar você para exercício direcionado, vai ter um acompanhamento contínuo, vamos ter estratégias regenerativas de suplementação e tudo mais para que teu organismo se restaure. A nutrição vai ser equilibrada justamente para ter uma nutrição anti-inflamatória, uma análise metabólica pormenorizada justamente para a gente poder entender como é que o teu organismo está funcionando e ajustar ele da forma correta, de uma forma integrativa, individualizada e baseada em ciência. Então, a gente não fica ali envolvido somente com os números dos seus resultados de exames. A gente vai reorganizar todos os seus sistemas, porque a gente precisa fazer com que o teu corpo volte a funcionar de uma forma adequada, sem necessidade de remédio. Então, depois do acompanhamento de 6 meses, você vai continuar a sua vida de uma forma correta. E é isso que é o nosso objetivo final do método Evolution. Então, os pilares hormonais é muito importante. Então, sono reparador, alimentação estratégica, atividade física inteligente, controle inflamatório, saúde intestinal, equilíbrio emocional, avaliação hormonal personalizada e medicina preventiva. Isso aqui é o resumo do método Evolution. É os pilares do método Evolution. E a gente só consegue ter uma longevidade, a gente só consegue trazer vida aos seus anos com esses 8 pilares. Não tem como falarmos de longevidade sem conseguirmos incluir todos esses 8 pilares. Quando a gente consegue incluir todos esses 8 pilares, eu tenho a certeza absoluta que o teu corpo irá funcionar de uma forma melhor. E isso, consequentemente, você irá viver melhor e com mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Então, o hormônio é um dos pilares importantíssimos dentre os 8 pilares do método Evolution. E a nossa ideia, o nosso objetivo não é só que você perca peso, não é só que você tenha uma melhor
melhor funcionalidade do teu organismo. O nosso objetivo é que você tenha uma melhor qualidade de vida, justamente uma vida com propósito, uma vida com desejos, uma vida com sonhos, resgatar aquela disposição, resgatar aquela vontade de viver, justamente porque o teu corpo estará funcionando da forma adequada. Então, a gente não foi criado por um Deus somente para sobreviver. A gente foi criado para usar, usufruir de tudo que este mundo nos proporciona. E quais são os benefícios esperados? É aquilo tudo que a gente sempre fala: energia alta, sono profundo, mais disposição, corpo mais leve, libido elevada, humor equilibrado, foco, clareza mental, menos inflamação, mais vitalidade. É tudo isso que a gente espera que a gente vai te entregar após o método Evolution. Então, aqui para sintetizar os aprendizados dessa aula. A tireoide, ela é um órgão hormonal endócrino que regula todo o nosso metabolismo. O hipotálamo lá no cérebro, ele controla tudo, é o nosso centro de comando que regula todos os eixos hormonais. A hipófise, que é uma glândula que está lá no cérebro, ela é a mestre que dá os sinais para os demais hormônios, né? Os demais órgãos produzir hormônios, como as suprarrenais, as gônadas, o tecido adiposo, o intestino e o pâncreas. Então, tudo isso é integralizado. E o nosso corpo todo é integralizado. Então, veja que hoje a medicina moderna não tem como ver você somente o seu coração, ver somente o teu estômago, ver somente o teu cérebro. A medicina moderna, ela é integrativa. Ela precisa enxergar você como um todo. Então, médicos cada vez mais que acabam estudando mais, que acabam desenvolvendo mais a prática clínica, justamente integra todo o seu organismo, todos os seus órgãos, porque é muito importante. Não tem como eu só cuidar do teu coração. Eu preciso cuidar de todo o teu corpo, justamente pensando em você viver mais com mais qualidade. Então, o nosso paciente, ele é um paciente que ele vai ter um corpo mais responsivo, a mente mais clara, sono mais reparador, metabolismo mais eficiente, as emoções mais estáveis, mais autonomia e principalmente mais propósito. É isso que a gente quer entregar para vocês no final de 6 meses. É ter uma saúde hormonal, é recuperar a sensação de estar vivo por inteiro, não somente em partes. Este é o método Evolution. Então, a verdadeira longevidade não é apenas viver mais, é viver com energia, com equilíbrio e com presença. Quando os seus hormônios se encontram em equilíbrio, a vida reencontra o seu ritmo. E é isso que a gente quer te entregar. A decisão de hoje transforma o seu amanhã. Não espere, não prorrogue, não prolongue. Faça já, agende já a sua avaliação. Vamos começar no método Evolution. Vamos dar sequência nesse método que é muito importante. Traga familiares, traga pessoas que você gosta, porque isso vai impactar de uma forma imensa a vida das pessoas. Eu tenho certeza que todos os nossos pacientes do método Evolution vão ser impactados de uma forma que não mais vai voltar a ser como era antes, que vão realmente mudar a vida, vão realmente mudar o estilo de vida e vão querer cada dia mais viver mais. Então é isso. Regule seus hormônios, marque sua avaliação. Será um prazer te receber. Foi excelente estar com vocês aqui. Te encontro numa próxima aula. Fiquem com Deus.